Resolva todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, usando a palavra de Deus. Como é que você pode resolver seus conflitos conjugais usando a Bíblia? É sobre isso que nós vamos falar, e o assunto hoje nós vamos falar sobre 4 cuidados na criação de filhos. 4 cuidados que precisam ser tomados quando nós criamos os nossos filhos. Nós temos sido procurados por alguns casais com problemas na criação de seus filhos. E nós temos dito assim que nós estamos numa época muito difícil para se criar filhos. Parece que nunca foi assim tão difícil e tão incerto essa questão da criação de filhos. São momentos onde os nossos filhos têm um leque de possibilidades, né? Mas também tem um leque muito grande para se errar. Ao mesmo tempo que tem muitas oportunidades sendo criadas, com toda a tecnologia que vem sendo colocada no mundo, também tem-se muita oportunidade para se desviar o alvo, porque as oportunidades são muitas. E a forma como nós criamos os nossos filhos vai determinar em muito o futuro deles. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. E eu vou falar hoje sobre 4 cuidados que você deve ter quando você cria os seus filhos. O primeiro cuidado deles é o cuidado com as preferências. O cuidado também com as comparações, preferências dentro de casa. Nós temos um exemplo desse na Bíblia. O exemplo de Isaac e a sua esposa, Rebeca. Um preferia o Esaú, que era um dos gêmeos, e o outro preferia Jacó, que era o outro gêmeo, né? Aquele que nasceu depois. E a Bíblia narra essa questão da preferência e como isso fez algo terrível na vida dos meninos, né? Criou toda uma celeuma, toda uma bagunça na casa de Isaac e Rebeca. Olha só o que diz lá, Gênesis capítulo 27, versículos 27 e 28 diz assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Jacó, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, Isaac amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, o papai Isaac amava Esaú, porque era caçador, né? Era um homem viril e ele trazia as caças e preparava para o seu pai. No entanto, Rebeca, a mamãe, ela amou mais e tinha uma preferência por Jacó, porque Jacó era um homem pacato, estava ali na tenda, ele estava ali pastoreando o rebanho, ele estava ali cuidando da administração, do lar, né, das tendas, dos negócios ali da fazenda do pai. Um amava o outro. Então, essa preferência trouxe grandes problemas, e depois você pode pegar aí na sua casa e ler Gênesis capítulo 26, 27, 28, né? E seguindo aí capítulo 32, 33, e você vai ver os problemas que começaram daí. Essa questão da preferência gerou um conflito familiar muito, muito grande. Gerou um conflito dentro do próprio casamento de Isaac e Rebeca. Os meninos, eles começaram a se odiar. Eles começaram a desejar o posto do outro, o lugar do outro, um enganando o outro, um querendo matar o outro. O primeiro cuidado, então, que se deve ter na criação de filhos é o cuidado das preferências. Nós fomos procurados por um casal e
o casal tinha preferência, o marido em especial, ele tinha uma preferência pela filha, a moça, a mocinha, uma adolescente. E ele tratava muito bem a filha e tal, e a mãe, quando falou isso pra gente, disse que os meninos, no entanto, os outros filhos, homens, ele não tratava bem. Ele tratava de uma maneira muito ríspida e até nem tinha muito papo com eles. Mas a menina ele tratava como um doce, né? Como um bibelôzinho. E os meninos começaram a perceber essa diferença, essa preferência que o pai tinha pela moça. Isso acarretou em alguns conflitos emocionais e psicológicos em um dos garotos. Um filho mais novo começou a demonstrar alguns distúrbios emocionais, alguns distúrbios psicológicos. Começou a dar problemas em casa. E isso tudo nós detectamos na conversa e no aconselhamento com eles, que isso veio justamente dessa preferência. Quantos pais têm causado assim um mal muito grande nos filhos por causa da preferência que dá para um ou outro filho? Então, primeiro cuidado que você deve ter quando na criação dos seus filhos você não pode ter preferências. Diga para si mesmo assim, e comece a sondar, não é? Se você tiver mais de um filho, e se perguntar, será que eu estou dando preferência a um em detrimento do outro? Será que eu estou realmente acolhendo o coração de um dos filhos e o outro eu tenho deixado de lado? Não é? Geralmente os filhos não são iguais, tá? Isso é normal numa família. Eu tenho 2 filhos e eles não são iguais. Um é mais calado, mais pacato, o outro é mais expansivo, mais falador, né? Ele não é muito de abraçar, ele não é muito de beijar. O outro não, o outro já abraça, já beija, já diz que ama. E quando a gente tem essas diferenças entre os filhos, a gente precisa vigiar para a gente não preferir um em detrimento do outro. Né? Isso faz parte da humanidade. Talvez você esteja dizendo assim, não, mas eu trato todos igual, todo mundo igual. Olha, vigie, pode ser que você não esteja tratando igual. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente cuida dos nossos filhos, em a gente não fazer comparações um com o outro, em nós não termos preferências um do outro, para nós não acarretarmos aí neles, no coração deles, na alma deles, uma tristeza muito grande, um complexo, um trauma, quem sabe, não é? E nós podemos fazer isso se a gente vai estar fazendo um mal muito grande se a gente começar a dar preferência para um ou outro. Então, o primeiro cuidado que você deve ter na criação dos seus filhos é cuidado com as preferências, cuidado com as comparações. Não compare, os filhos são diferentes. Não crie preferências, tá bom? Mesmo aquele filho que parecer para você assim um pouquinho mais rebelde com o outro, não faça diferença. Ame-o do jeito que ele é e tente trazê-lo para perto de você e trabalhar no caráter desse menino, dessa menina, desse seu filho. Primeiro cuidado, então, é o cuidado com as preferências. Segundo cuidado que se deve ter na criação de filhos é o cuidado com o uso do seu tempo, ou o cuidado com o seu distanciamento dos seus filhos. E eu vou assim afunilar um pouquinho mais, porque nos nossos dias isso está sendo muito comum. Cuidado com o uso da tecnologia.
porque você pode estar dispensando tempo demais, tá? Para as mídias sociais, para o seu mundo virtual, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no TikTok, seja onde for. Talvez você esteja dispensando tempo demais para a tecnologia e tempo de menos para o seu filho. Então, cuidado, muito cuidado com o seu afastamento dos seus filhos. Muito cuidado com o seu uso da tecnologia. E a gente tem já recebido, tá? Aqui no nosso escritório, quando nós trabalhamos com aconselhamento, a gente já tem recebido filhos reclamando dos pais com o uso excessivo da tecnologia. Filhos dizendo que os pais vivem com um smartphone na mão. Filhos dizendo que os pais estão viciados em tecnologia e não dão atenção para eles. Não vivem a família. E quando estão juntos, está junto a família, está cada um com seu smartphone. Está cada um com a sua tecnologia na mão, vivendo o seu mundinho próprio. Não há esse relacionamento familiar na profundidade. Os pais não conhecem os filhos mais na profundidade. E aí tem que mandar os filhos para as terapias. Para o psicólogo, ou para o terapeuta, ou para o pastor, ou para quem quer que seja, explique para ele quem é o filho. Por quê? Porque ele não conversa com o filho. Ele dá mais tempo para a tecnologia do que para o filho. Aí ele realmente precisa de alguém que converse com o filho dele para dizer: o seu filho é assim, assim e assim. Seu filho deseja isso e isso. Por quê? Porque ele não entende o filho, ele não está com o filho, ele não conversa com o filho. Então cuidado, muito cuidado com a sua dispensação do tempo. Para que você dispensa o seu tempo? Muito cuidado, porque você pode estar dando muito tempo para essas mídias sociais, né, essas redes sociais virtuais e pouquíssimo tempo para quem realmente você deveria dispensar o seu tempo, que é o seu filho. Então, esse é o segundo cuidado e nós temos nos deparado muito com isso, tá? A gente, essa é uma anotação nossa aqui, porque nós já estamos tendo uma demanda de filhos reclamando dos pais. Você imagina, nós temos já filhos viciados na virtualidade, né, nas mídias sociais, na internet, e agora antigamente eram os pais que reclamavam dos vícios dos filhos, agora são os filhos que estão reclamando que os pais estão viciados e não estão dando atenção para ele. Alguns pais, quando vêm aqui com os seus filhos e nós começamos a conversar, quando seus filhos às vezes expressam alguma coisa, por exemplo, nós tivemos um casal aqui que estava com o filho, e o filho expressou algo a respeito da sua sexualidade, do que ele pensava que ele era. Quando nós entramos nesse assunto da sexualidade, a respeito do que é homem, o que é mulher, se é homem, se é mulher, o filho expressou algo e os pais ficaram espantados. E o pai perguntou: mas desde quando você se sentia assim? O filho falou: há muitos anos, já tem muito tempo, mas a gente não conversa, né? Essa foi a expressão do filho: a gente não conversa. Então, eu não tive como expressar isso para vocês. Então, tome cuidado. Cuidado com o uso da tecnologia que rouba o tempo do seu filho. Esse é o segundo cuidado que você deve ter. Olha o que diz aqui o autor de Provérbios capítulo 22. Eu quero ler para você, porque aqui em Provérbios
o autor nos ensina qual é o jeito que nós devemos educar os nossos filhos. Olha, Provérbios 22, 6, ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Presta atenção nessa expressão, no caminho. Ensina a criança no caminho. Se você vai ensinar para a criança no caminho, você precisa estar no caminho junto com ele. Não é, aqui não está escrito assim, aponta para a criança o caminho. Olha, é por ali, meu filho, é por lá. Não é para apontar o caminho, é para você estar no caminho junto com ele. E essa expressão aqui é muito bonita e muito sugestiva para nós, pais. Se você está o tempo todo na tecnologia, né? com o seu smartphone, com a sua televisão, se você dispensa tempo demais para isso, você não tem tempo para estar no caminho com seu filho. O autor lá, Deus havia falado através de Moisés isso, e lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Moisés fala para a nação de Israel sobre isso. Olha, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim, olha Deus falando através de Moisés: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, você vê aqui agora Deus falando, olha, para você ensinar, quando você estiver com seu filho, seja no caminho, seja deitado, seja levantando, seja na sua casa, onde for, esteja com o seu filho e ministre a Escritura, ministre a palavra de Deus ao coração dele. Cuidado com o uso que você faz da tecnologia, cuidado com o seu distanciamento do seu filho. Terceiro cuidado que você deve ter na criação do seu filho é o cuidado de como você trata o seu esposo ou como você trata a sua esposa. Uma vez a minha mãe chegou para mim e disse assim, olha, quando você for arrumar uma esposa, for arrumar uma moça para casar, olhe para o jeito que ela trata os pais dela. Ela disse isso para mim, olhe para o jeito em que a sua esposa, a sua futura esposa trata os pais. Porque do jeito que ela trata os pais, ela vai tratar você. Era um sábio conselho que os mais velhos sempre dão, né? Olhe para o jeito que o seu pretendente ou a sua pretendente trata os seus pais. Por que isso? Porque nós somos seres de imitação. Nós somos seres influenciáveis. Todos nós. Nós somos seres que copiamos. Nós somos seres que conservamos tradições e vamos passando isso adiante. Então, cuidado com a maneira como você trata a sua esposa, o seu esposo. Sabe por quê? Porque o seu filho está vendo. O seu filho está olhando para o jeito como você trata a sua esposa. O seu filho está olhando para o jeito como você trata o seu esposo. E pode ser que lá na frente, quando ele casar, ele imite o mesmo tratamento. E se não for um bom tratamento, se não for algo de Deus para a vida dele, lá na frente isso vai prejudicar muito o casamento dele, o futuro casamento dele. Então, cuidado. Na criação de filhos você deve tomar cuidado com o jeito que você trata o seu cônjuge. Os seus filhos estão olhando para você. Tenha certeza disso.
estão de olho. E pode ser que eles imitem, ou quase que com toda certeza eles vão imitar isso lá na frente. Se você não trata bem a sua esposa, pode ser que o seu filho, homem, quando casar, ele não vai tratar bem a sua esposa também, porque vai imitar o papai. Se você não trata bem o seu esposo, pode ser que a sua filha, menina, mocinha, quando casar, lá na frente, ela não trate bem o esposo dela. Então, não prejudique o casamento dos seus filhos, o futuro casamento e a futura família dos seus filhos. Seja um bom exemplo para eles. Não só por isso, mas também que quando você trata mal a sua esposa, quando você trata mal o seu esposo, você está trazendo péssimos exemplos e trazendo mágoa, rancor, traumas para o coração do seu filho. Quantas crianças em depressão, tá? Nós já cuidamos de um garoto que estava deprimido, em depressão. E quando nós fomos ver o que causava, qual era o cerne dessa depressão desse menino de apenas 13 anos de idade, a gente começou a ver que o pai era um verdadeiro déspota dentro de casa. O pai maltratava a mãe dele. O pai maltratava a esposa. E o menino foi introjectando essas coisas e criando uma mágoa muito grande dentro do seu coração. Então, tome cuidado. Na criação de filhos, tome cuidado com o jeito que você trata o seu esposo ou a sua esposa. E o quarto cuidado que você... Aliás, deixa eu ler um texto aqui, Provérbios 31, versos 10 a 12, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa mulher aqui que trata bem o marido, e esse marido que trata bem a mulher, você sabe o que os filhos dela vão dizer sobre ela? Lá no final do capítulo, estamos no capítulo 31 de Provérbios, eu li os versos 10 a 12. Agora, olha o que os filhos dizem dela. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Então os filhos dizem dela: minha mãe é ditosa. Por quê? Porque trata bem o meu pai. E certamente, nós estamos falando aqui da mulher virtuosa, o autor bíblico fala da mulher virtuosa, mas se isso serve para o marido também, os filhos vão dizer do marido: olha, o meu pai é um homem ditoso. Por quê? Porque trata bem a minha mãe. Certo? Então, na criação de filhos, tome cuidado com o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Seus filhos estão de olho em vocês e eles querem ter um bom exemplo. Bom, e o último cuidado, agora sim, o último cuidado que você deve ter na criação de filhos é o cuidado com o seu relacionamento com Deus. Sim, é importante? É importante, muito importante. Você precisa tomar cuidado. Como está o seu relacionamento com Deus? Como é que está? É preciso que você olhe para isso com muito carinho, porque certamente seus filhos vão te imitar no seu relacionamento. Se o seu relacionamento com Deus não está bom, olha, pode ser que, com quase toda certeza, o relacionamento dos seus filhos também não irá bem. Não irá. É preciso que você tenha um bom relacionamento com Deus. Como? Como diz o salmista, Salmo 1,
versículo 1 e 2, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Então esse homem aqui, que é um bom exemplo para os seus filhos, ele é um homem que foge do caminho dos ímpios. Ele é um homem que não se assenta lá na roda dos escarnecedores, não. Ele é um homem que está meditando e está perseverando em ler e meditar. O seu prazer está aqui, na lei do Senhor. Quando o seu filho olha isso, o seu relacionamento com Deus, a maneira como você lê a Bíblia, a maneira como você ora, a maneira como você louva, a maneira como você dá um bom testemunho na sociedade, a maneira como você se porta como um cristão de verdade, um homem que não é só religioso, uma mulher que não é só religiosa, não, é realmente de fato crente em Jesus. Quando os filhos olham pais assim, eles vão imitar. Sim, eles vão querer ser exatamente iguais a seus pais. Isso é um bom exemplo para eles. Isso é muito mais do que falar, porque alguns pais acham que para tornar os seus filhos homens e mulheres tementes a Deus, tem que levá-los à igreja. E acham que essa frequência na igreja é que vai torná-los mais santos. Olha, frequência na igreja é muito bom. É bom estar com os irmãos. É bom cultuar juntos. É bom estar nessa comunhão dos santos, louvando e adorando a Deus. E isso ajuda, sim, ajuda. Mas muito mais do que isso, é dentro de casa. É papai e mamãe abrindo a palavra de Deus, abrindo a Escritura, ministrando o Evangelho ao coração dos filhos, falando de Jesus com seus filhos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É preciso que o seu filho olhe para você e veja em você o exemplo de uma pessoa que está aos pés de Jesus e tem um relacionamento íntimo com o Mestre. E seu filho olha para você e diz: eu quero imitar o meu pai, a minha mãe, porque eles têm um relacionamento com Deus. Então, na criação de filhos, cuidado com o seu relacionamento com Deus, porque se o seu relacionamento com Deus não estiver bom, pode ser que os seus filhos também tenham o mesmo péssimo relacionamento com Deus que você tem. E eu tenho certeza absoluta, você não deseja isso para os seus filhos. Então, quer melhorar a vida espiritual dos seus filhos? Comece em você. Comece melhorando a sua vida espiritual. Muito bem. Esses são os cuidados, os 4 cuidados que eu queria passar para vocês na criação de filhos, tá bom? Ajude-nos aí divulgando esses vídeos, espalhe esses vídeos aí para mais pessoas, nos ajude. Nós estamos precisando da sua ajuda, você divulgar esse canal no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós temos muitos vídeos que têm, graças a Deus, já ajudado muitos casais. E eu tenho certeza absoluta, vai continuar ajudando. Você pode colaborar conosco e você pode nos ajudar a recuperar casamentos, a restaurar casamentos, espalhando esses vídeos também. Tá bom? Que Deus te abençoe.